Vamos lá. Então é o seguinte, gente. Até agora vocês fizeram a parte de organização da casa, né? Então, olhar para bio, olhar para persona, e é exatamente nessa ordem mesmo, tá? Persona, bio, para que depois a gente olhe para o produto e aí a gente entra em estratégia de venda. Tá? Porque falo que assim, a minha escola de marketing é a escola Seth Godin, né? Adoro Seth Godin. Ele tem vários livros de marketing, inclusive os mais famosos aí, que principalmente a galera do digital usa, que é o permission marketing, que é esse marketing de permissão, que é o marketing que primeiro a gente faz conteúdo para depois fazer venda, tá? Tudo isso bebe dessa fonte do Seth Godin. E ele fala uma coisa que eu acredito muito que é: me dê um grupo de pessoas que eu te dou um produto. Então, essa é a base da nossa metodologia de posicionamento. Entender essência, quem você é, entender com quem você quer falar, e esse público ideal de quem você quer falar está na sua história de alguma forma, para gerar mais identificação, né? Identificação e aspiração, que eu falo bastante para vocês do método singular. E depois que a gente entende quem a gente é, com quem a gente quer falar, a gente cria um produto, porque esse produto ele já vem com diferenciais, ele já vem com esse posicionamento de especialista, tá? E depois disso que a gente vai entrar nas estratégias de venda, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui um arsenal de vendas. São várias estratégias, dá para fazer 3, dá para fazer 4, todas ao mesmo tempo não dá, não indico. Até dá, deixa eu ver. Dá para fazer. Se você tiver bem disposta e uma ajuda, dá para fazer sim, dá para fazer todas. Nossa, dá super para fazer todas. Ó, vou começar pelas estratégias mais rápidas e mais fáceis, tá bom? Então, a aula secreta é aquela aula fechada que a gente faz convites, né, e leva para uma aula, seja no Zoom, no Google Meetings, pode fazer até no YouTube também. Por que que a gente chama de aula secreta? Porque a ideia é a gente tirar as pessoas lá do Instagram, onde elas estão com a atenção, né, toda bagunçada, e levar para um ambiente mais intimista, trazendo até um senso de exclusividade, tá? O ideal fazer isso aqui é em locais que as pessoas consigam abrir microfone, abrir câmera, no Zoom, no Google Meetings, né? Eu prefiro, mas caso não seja possível, faz no YouTube. Eu só não indico fazer live no Instagram, tá? Porque a live do Instagram, as pessoas não prestam muita atenção, fica, né, entrando aquela aviso, aquela coisa toda, então, notificação, né? Então acaba que não faz, não prende muito atenção, tá? A ideia da live é uma outra estratégia. Live é mais para a gente qualificar, conscientizar, tá? Do que fazer venda mesmo. A outra estratégia que a gente deixa para vocês, que também é uma estratégia que não depende de ninguém, só depende de vocês. Então, a ideia nossa aqui, gente, na Soul, é trazer estratégias de venda que vocês não precisem de uma estrutura, que não precisa de tráfego, só depende de você. Pegar e fazer. Igual uma amiga minha fala, como que é? TBN, não, como que é? TBC, que ela fala, que é tempo de bunda na cadeira. Então, assim, é só pegar e fazer, tá? Não precisa pensar em tráfego, principalmente, que é o que acaba dando uma. Que a gente precisa investir, né? Tem muitas coisas por trás do tráfego, tá bom? Então, o fluxograma da venda premium é a venda de prospecção, que ela pode ser tanto para público frio quanto para público quente. Público frio são as pessoas que ainda não tiveram contato com você, tá? O pessoal chama isso também, gente, no marketing de outbound. Então, quem está começando a ver mais sobre funil de vendas, vocês vão ver que eles usam muito esse termo, funil outbound e inbound. Então, outbound é fora da sua base, seja de seguidores, de network, enfim. Então, público frio, vai. Inbound são pessoas que estão dentro do seu ecossistema, tá? Então, essa daqui funciona para os dois, tanto para quem está fora quanto para quem está dentro, tá bom? Essa aqui é a estratégia de prospecção, um a um. Tá? Então, lá vocês têm toda a metodologia, tem os scripts, tudo. Essa estratégia aqui, gente, foi a estratégia que me fez rampar com a mentoria premium, tá? Vender produto de ticket de 20 mil reais, tá bom? Então, é uma estratégia que dá muito certo, tá? Para o nosso desafio, que a ideia é fazer algo rápido. Eu trouxe aqui o caixa rápido nos stories, então vou mostrar. Esse aqui, nossa, esse aqui acho que é assim, a estratégia mais preguiçosa. Ela é muito fácil de fazer. Só que é uma estratégia
que é boa para quem já tem uma certa frequência nos stories, tem um certo engajamento, sabe? Porque não adianta só soltar lá. Então é legal, se você nunca fez uma sequência de stories, ou se você nunca fez um trabalho maior de stories, faça um dia antes, sabe? Dá uma movimentada nos seus stories. Aí você deixa zerar e aí você entra com essa daqui, tá? Bom, deixei um exemplo aqui. Então, é bem direto ao ponto essa mesmo, tá? Por isso que a gente chama de caixa rápida. Deixei até exemplo para a imagem, tá, gente? Então, aqui, primeira coisa é trazer uma transformação, sabe? Uma chamada para ação com uma transformação clara. Então, o exemplo que eu deixei. Você quer transformar a sua imagem básica em uma imagem premium? Então, já mostrando de onde ela está para onde ela vai. Estou buscando 3 empresários que querem aumentar o valor da sua marca e atrair clientes premium sem precisar trabalhar mais para isso. Então, aqui a gente já tira também o esforço, né? A gente tem um certo apelo à preguiça, tá? Isso aqui, gente, já é um pouquinho de copy, gatilhos mentais, mas vocês podem pegar esse modelinho aqui e variar ele, sem problema nenhum. Se te interessa, responda Premium para saber os detalhes. Aí, o que que acontece? A pessoa vai fazer uma levantada de mão, então ela vai responder ali seus stories mostrando que ela tem interesse. Eu indico no segundo stories você fazer um antes e depois para reforçar isso aqui, porque às vezes a pessoa passa batido do primeiro. No segundo, coloca um antes e depois, que pode ser seu ou pode ser de cliente, que é a transformação que você está falando, da imagem básica para a imagem premium, tá? Você pode, gente, na aula de diferenciação, que eu até deixei, né, para vocês assistirem, lá eu falo sobre você criar termos próprios, ferramentas, aquela coisa toda. Então, você pode ter um termo diferente. Não precisa ser imagem básica e imagem premium, tá? Tô dando exemplo meio dentro do meu universo de marca aqui, tá? Aí, então, no Stories 2, faz esse antes e depois e reforça o CTA. O que que é o CTA? Chamada para ação. Então, te interessa sair de uma imagem básica para uma imagem premium? Comenta, eu quero. Ou premium, uma palavra-chave, né, que a gente coloca. E aí a pessoa comenta e você vai chamar no direct. Oi, fulana, vi aqui que você está buscando transformar a sua imagem, parabéns por essa decisão. E aí você vai fazer um convite para uma call, tá? O que que é o convite para uma call? Eu ensino lá no fluxograma da Venda Premium. Você vai chamar ela para uma sessão de diagnóstico de imagem. Que aí vai ser uma call de venda. Então você vai mostrar para ela quais são os ruídos da imagem, como que você resolve isso com ela e apresenta o seu produto ao final da call, tá bom? Então, levantada de mão. Dúvida, gente, sobre esse caixa rápido? Esse aqui é o mais direto ao ponto e facinho de fazer, tá bom? Tinha uma estratégia também, gente, não sei se vocês viram, que deu uma viralizada, aquele post, sabe aquele que a gente tem nos stories que fala assim, sua vez? Aquela, né, qual que chama aquilo, gente? Aquela ferramenta lá de engajamento, né? Chama sua vez. Aí tinha um que você circulava, o tipo de como que você come chocolate, como que é o teu WhatsApp, sabe? Gente, aquilo lá viralizou de um jeito. Aí o que que o pessoal estava fazendo? Postava aquele, porque dava né, uma visualização altíssima, e aí fazia a sequência na seguida, tá? Então, só que isso eu não vou trazer aqui como uma estratégia, porque depende muito de ser pauta quente, de viralizar. Então, mas se vocês perceberem que tem alguma coisa que está aparecendo em vários stories, aí você faz e testa, tá? Inclusive, pode compartilhar com a gente, que essas coisas aqui muito é teste também, tá? Mas deixa zerar. E aqui, ó, uma foto bem poderosa, mostrando a transformação, tá? Testes nossos aqui de tráfego, por exemplo. O que converte melhor é uma foto minha bem produzida e o texto. Simples, nada de carrossel mega elaborado. É sempre assim, é uma foto produzida, né? Daquela coisa assim, mostrando o sonho, que a gente fala que o sonho a gente mostra, né? A gente não fica falando sobre ele. E aí a chamada direto. Essa é que dá mais certo. Às vezes a gente quer fazer um negócio super diferente, aí não converte igual o básico. Instagram não é sobre um super design, é sobre a gente mostrar o sonho e ser clara na comunicação, tá? Bom, o próximo aqui são sequências de stories, tá? Isso aqui não deixa de ser uma sequência, mas é uma sequência mais curtinha. Aqui eu trouxe um exemplo de sequência de 3 stories, mas eu deixei algumas variações, tá? Para vocês entenderem mais ou menos a estrutura de uma sequência. Essa aqui, levantada de mão. Tá, eu vou mostrar. Vou fazer o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui o texto e depois eu mostro o stories mesmo, tá? Então, story 1.
Antes de ser mentora, eu faturei mais de 5 dígitos somente com consultoria de imagem e estilo. Esse daqui, para quem que é? Para consultoras de imagem, certo? Também, né? Diretão para consultoras de imagem. Então, o primeiro stories, o que que eu tenho que fazer? Trazer autoridade e conexão. Então, autoridade, quanto que eu já faturei, e conexão com o público que eu quero atingir, consultoras de imagem e estilo. Aí dá para fazer variações. Antes de ser consultora, eu também tinha tal dificuldade com a minha imagem. Antes de ser consultora, eu também errei com tal coisa, tá? Coisas que o público de vocês erra. No Stories 2, o que eu fiz para alcançar esse resultado? Aí eu coloquei os pilares: posicionamento, imagem e inovação. Então aqui eu já aproveitei para mostrar os pilares do meu método. No Stories 3, chamada. Quer aprender a fazer isso na prática? Convite para a aula secreta ou para o MME. No meu caso aqui, já vou mostrar para vocês. Eu aproveitei para fazer um convite para a rodada de negócios, que é uma estratégia de venda que é tipo a aula secreta, né? Você pode aproveitar essa mesma sequência de stories para convidar as pessoas para a aula secreta, tá? Mas também, se você não for fazer aula secreta, você convida para uma análise de estilo. Gente, no mundo nosso de mentoria, quem está no jogo de negócio, vamos dizer assim, vender para outros negócios, a gente chama para mentoria estratégica. Para quem vai vender imagem, posicionamento ou outro, né, prestação de serviço, não usa o termo mentoria estratégica porque não pega com o público de vocês. Então, pode ser um diagnóstico de imagem, sabe? Um plano de imagem, alguma coisa assim, tá bom? Análise de estilo, alguma coisa nesse formato. Pode ser uma avaliação de posicionamento, pode. São variações de diagnóstico, né? Eu, Gabi, tá? Indico muito vocês a irem migrando um pouco de imagem para posicionamento, tá bom? Porque a percepção de valor é maior, tá? Aí, principalmente para quem for atender online, tá pensando, né, nas mentorias, em criar sua mentoria, já vai se posicionando como mentora de posicionamento, tá? Então, Aline, vai apontar ali dois ruídos. Falando, eu percebi aqui que, sei lá, cada hora você está de um jeito diferente, então a gente não tem uma assinatura de estilo, não tem, né, um reforço para sua marca pessoal e tal. E também, sei lá, talvez você esteja fora da tua coloração, por exemplo. Quer entender um pouquinho mais como que eu consigo te ajudar com isso? Olha, eu consigo te entregar um diagnóstico de imagem. Para você receber é muito simples. Me passa teu WhatsApp, que aí eu vou pedir para minha assessora agendar com você. Gente, a meta do direct, pegar o WhatsApp das pessoas. Só serve para isso. Não fica ali enrolando muito ali, não, senão você perde a conversa ali, tá? A ideia do direct é pegar o WhatsApp, que aí no WhatsApp você consegue enviar uma mensagem, né? Tá ali mais próxima dela. Até depois, no futuro, quando você for fazer marketing, você consegue fazer remarketing através do número do WhatsApp, tá? Então, vai fazendo uma lista de WhatsApp, mesmo que a pessoa, não comprou, não sei o quê, faz uma lista de WhatsApp. Depois o teu gestor de tráfego lá no futuro vai agradecer, tá bom? Tá? Gente, todo mundo pode fazer essa chamada para uma call de vendas. Tá? Esse negócio de, vou mandar portfólio, vou mandar proposta no WhatsApp, proposta no direct. Por favor, mentorada minha, não faz isso, combinado? Não façam isso, tá? Se a pessoa não quer ir para call, provavelmente ela não queria comprar de você, mas uma curiosa mesmo, querendo saber o orçamento, tá? Então não sofram por causa disso. Quem vai para call é uma lead quente. Ó, deixa eu mostrar os exemplos dos stories para vocês verem. Eu peguei exemplos meus, que a gente já fez aqui. Ó, essa daqui, tá vendo? É basicão, é foto antiga ainda, viu, gente? Isso aqui não é foto, ó. Antes de ser mentora, eu faturei, papapá, somente com. Aí, Stories 2. O que eu fiz para alcançar esse resultado? Posicionamento. Deixei de ser mais uma consultora no mercado. Podia chamar de diferenciação. Imagem. Passei a me ver e ser vista como uma consultora que cobra 5K. Inovação. Parei de ver a consultoria como uma profissão e transformei em um negócio. Então, são pilares, coisas que eu trabalho. Nesse caso aqui, gente, é para vender a mentoria Soul, não a Premium, tá? É para o público, é para vocês, esse daqui. Tá? Então é legal porque aqui vocês conseguem fazer até a engenharia reversa. Vocês como cliente e vocês como mentoras, tá? Então veja, fala assim, isso aqui, poxa, me agrada, é coisa que faria eu responder esses stories? Pensa nisso, tá? E a chamada, quero aprender a fazer isso na prática, dia 4/7, às 9h30, farei uma rodada de negócios. Inscreva-se. E eu coloquei lá para vocês. Gente, tem que ter escassez, tá? São apenas 5 vagas, você vai concorrer, não fala que ela vai ganhar, não é só, sabe? Você não está disponível ali o tempo todo, tá bom? Isso aqui é um presente, então tem que ter um certo cuidado na hora de colocar, tá? Então, ó, inscreva-se para concorrer uma das 5 vagas restantes.
Então, assim, você vai concorrer, não dou garantia que você vai receber mesmo, tá bom? Senão, o povo fica folgado, vocês sabem disso, né? Ah, fica pedindo análise de estilo, fica pedindo análise de posicionamento, tá bom? Essa daqui, ó. Nas últimas 2 semanas, tenho pensado muito no que significa ser uma mulher premium. O que que é a mulher premium? É a transformação, é o sonho, tá? Agora vocês vão ver que eu não bato mais em mulher premium. Agora a gente vai bater em empresária premium. Tá? Por quê? Porque é a evolução da persona. Então, ó, eu gosto muito que vocês vão entendendo, sabe? Como que eu me posiciono, como que eu faço, porque isso dá, nossa, uma visão para vocês, isso aqui é muito importante. Então, como que é a evolução do meu posicionamento? Lá no começo eu falava com empreendedoras em geral, tá? Aí eu comecei a direcionar mais para consultoras, que foi quando realmente eu entendi esse método singular. Falei, gente, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso de identificação e aspiração. E aí eu fui e falei, gente, não, eu preciso conversar com alguém que está na minha história. E quem está na minha história? Consultoras de imagem. Então, quando eu comecei a conversar com as consultoras de imagem, que é fazer o quê? Nichar. Que eu sei que é uma dor, né? Eu falo, gente, nicha. Direciona a comunicação, direciona a comunicação. Eu apanhei muito tempo com isso. Por isso que eu falo, direciona a comunicação que o jogo vira. Então, quando eu entendi que o meu público está na minha história, que vai gerar identificação, papapá, e elas querem chegar onde eu cheguei, comecei a direcionar para consultoras de imagem. Depois a gente começou a direcionar para mentoras, tá? Então, consultoras que querem se transformar em mentoras. Agora, eu estou avançando mais com esse público, tá? Até por estratégia nossa de produtos que a gente está abrindo na esteira. Então, o meu público cada vez mais serão mentoras que querem se transformar em empresárias, que aí aprender a contratar, delegar, sabe? Criar uns setores da empresa, realmente virar uma empresa, não ser só mentora, tá? Então, o termo, por exemplo, mulher premium, eu não uso mais, tá? Então, eu gosto de trazer esses exemplos até para vocês verem na prática a evolução, tá? Então, nas últimas 2 semanas, tenho pensado muito no que significa ser uma empresária premium. Peguem um modelo e adaptem para a realidade de vocês. Ah, nas últimas 2 semanas, na última semana, sei lá, gente, ontem, eu fiquei pensando muito no que significa ter uma imagem de sucesso, o que significa ter um posicionamento FDP, o que significa ter uma imagem de alto valor, tá? Adaptem pro de vocês. Aí, ó, vem. Então, mostrei o sonho, agora vem identificação. Lembra? Conexão com a minha história. Olhando para a minha história, para a história das minhas mentoradas, percebi que ser uma premium não significa ter tido um começo fácil, né? Só que premium nunca desiste. Isso aqui é um pouco de reforço dos valores da marca, sabe? Mesmo que os nossos familiares mais próximos não acreditem em nós. Por que isso aqui, gente? Porque é algo que eu sei que muitas das minhas, né, da minha mulherada aqui, né, de vocês, passam por isso. Marido não acredita no negócio, duvida, né? Fica naquela, e aí, quando é que vai? Tá? A Premium se reinventa e cria novas soluções. Aí, ó, reforço da cultura, né? Porque sabemos o que queremos conquistar. Ó, o sonho. Liberdade de tempo. A minha persona quer liberdade de tempo. Minha persona quer qualidade de vida. Então, momentos incríveis em família, que é uma forma diferente de ficar falando qualidade de vida, certo? E realização pessoal e profissional. Que eu falo que ninguém vai para a consultoria de imagem, gente, porque é necessidade. É uma profissão que as pessoas escolhem por realização pessoal, porque se for para botar dinheiro na mesa, né, trazer comida para dentro de casa, não é consultoria de imagem, vai, sei lá, virar vendedora, vai fazer coisas, fazer bolo, não sei, vai fazer alguma coisa que traga um retorno muito mais rápido. A consultoria de imagem, quem trabalha com imagem, posicionamento, é uma opção, é uma realização, é muito forte, sabe? Tá? Aí, por saber de onde viemos, o que enfrentamos e pelo que lutamos, sempre celebramos nossas conquistas. É que eu já aproveitei para dar uma juntada com o ritual que a gente faz de toda sexta, né? De celebrar as conquistas. Se você tiver um ritual, pode trazer. Se você não tiver, pula esse aqui, não tem problema nenhum, tá? E por último, chamada para ação. Ó, então, ó, esse aqui, ó. É possível parar de sobreviver da consultoria de imagem e estilo. Sonho. Não quer só sobreviver. Quer faturar, né? Quer ter lucro. Aí aqui, ó, se você já cobra identificação, se você já cobra 2K por consultoria e não sabe como ganhar mais, sem se matar na entrega, me escuta. Aí vem pro próximo. Aí volto para mim, ó, conexão. Então, assim, eu jogo para ela o sonho, dor, trago para minha história. Jogo o sonho, trago para minha história, sabe? Para mostrar que eu já superei isso, que eu sou a melhor opção para ela, para ter identificação e aspiração.
Eu já passei por tudo isso. Olhar para a agenda, e não saber se tem clientes na semana que vem. Tá? Aí aqui vocês colocam, já me olhei no espelho e ou fiquei horas provando roupa e não saí de casa. Já deixei de ir em festa porque não tinha o que vestir. Já deixei de passar momentos incríveis com pessoas que eu amo por causa de roupa, tá? Então lembra que imagem não é muito além de look, né? É do que ela sente quando está usando aquilo, tá? Já ouvi comentários maldosos, tá bom? E nisso também vocês podem ir lembrando de clientes. O que que clientes falaram para vocês? Por que que eu gosto muito dessas calls de venda? Porque a gente faz uma pesquisa muito aprofundada do nosso cliente ali. Quando a gente está num a um com esse cliente, gente, essa pessoa se abre. Sabe? Nossa, é que hoje quem está fazendo minhas calls mais é a Nath, né? Mas quando eu fazia todas as calls, eu lembro assim, tinha mentorada que chorava na call comigo. Porque ela. E como gente, nós somos o nosso avatar transformado, nós somos a evolução da nossa persona. Então a gente entende as dores, tá? E aí nessas calls a gente vai trazendo quais são as dores que mais realmente pegam, sabe? Quais são as mais latentes, as que doem mais. Tá? E são essas que a gente vai trazer para a comunicação. Aí aqui de novo, ó, eu lá atrás. Essa sou eu em 2019, tá? Falando um pouquinho de quanto eu cobrava aqui, eu tô falando com as consultoras. Tá? Então, quando eu tava bem direcionadinha para as consultoras. Aí você pode pegar uma foto sua lá de trás antes de você ter feito a sua própria transformação de imagem. Tá? Aí você também se sente assim. Aí aqui deixa ela falar. O que que vai acontecer com quem responder essa caixinha? A gente vai abordar. Oi, fulano, eu vi aqui que você respondeu a minha caixinha. Aí eu precisei tomar uma decisão para sair desse lugar. Aqui eu estou fazendo uma chamada, né, para a pessoa sair. Botei um antes e depois, meu, chamada para ação. É o que eu quero compartilhar com você. Quer descobrir como eu fiz para me tornar uma consultora premium? Rodada de negócios aqui de novo, tá? Deixa eu ver. Ó lá, para rodada. Outra rodada. Não é a mesma daquela, é uma outra, tá? Tá? Esse daqui foi um que uma mentorada recebeu, que eu achei muito bem feito. Daqui a pouco eu mostro essa aqui. Deixa eu mostrar. Essa aqui é de visita sincera. Aqui, ó. Oi, Fulana, seja muito bem-vinda. Vi que interagiu na. Gente, tá vendo que é informal, tá? Não é pra ficar engessadona, não. Vi que você interagiu nas minhas caixinhas. Vi também que você é consultora. Que bacana, bacana, né? Isso aqui. Eu não falo que bacana. Isso aqui é a social media. Há quanto tempo trabalha nessa área? Gente, olha a transformação. Ó, a resposta, tá? Então é puxada de assunto mesmo. Aí ela vai, comenta, vai falar, olha que legal, parabéns, isso aqui, ó, quer saber como transformar a sua consultoria no negócio? Passa seu WhatsApp que a gente vai te presentear com uma mentoria estratégica. No meu caso, eu chamo de mentoria estratégica. De vocês vão chamar de diagnóstico de imagem, avaliação, tá bom? Frequência. Passa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tá? Não faz todo dia não, que fica meio cansativo, tá? Eu gosto de alternar. Não faço todo dia exatamente, não, tá? Mas eu aproveito, que nem agora, antes de entrar aqui com vocês, eu fiz um stories. Nossa, ó, vou abrir esse monte de estratégia aqui com as meninas, não sei o quê. Quer receber essas estratégias? Comenta aqui, eu quero, para saber como ter acesso. Aí quem comentar, a Nath vai chamar, tá? Eu não vou liberar o material para elas, tá bom? O que eu vou fazer é levar para conduzir para uma mentoria estratégica, falar, olha, isso aqui é o que a gente tem lá na Soul, tá? Isso aí vai depender se a pessoa é perfil para Soul ou para Premium, tá bom? Sugestão, pega com a cabeça fresca, então vai lá, lê vários, e aí já começa a montar as suas. Monta várias, sabe? Vai lá, com 3, com sequência de 4. Dizem que, tá? A galera que estuda algoritmo no Instagram, que o número ideal ali é fazer até 6, tá? Em sequência, não fazer mais do que isso. Aí, assim, se isso é verdade, não sei, gente. Isso é aquela galera que estuda muito algoritmo e traz dados, sabe? Então, eles falam isso. Por outro lado, tem gente que fala, mais ou menos uma frequência legal é 3 na parte da manhã, 3 na parte da tarde, 3 na parte da noite, tá? O que que eu falo para vocês? O melhor é que vocês tenham uma frequência do que segunda-feira faço um monte, aí chega terça não faz nada, aí chega quinta não faz nada, aí sexta faz um monte. Então, assim, é melhor você ir quebrando numa cadência do que ficar nesse pico de intensidade e vale, tá bom?
tá? Então, defina uma sequência. Ah, vou fazer sequência de stories, uma sequência não, define uma frequência. Então, vou fazer sequência de stories de segunda, quarta e quinta, por exemplo. Sexta, sábado, domingo são dias que o pessoal está um pouco mais para coisas lifestyle. Aí você pode fazer batalha de looks, por exemplo, coisa bem bobinha assim, só para manter um certo engajamento, tá bom? Bom, essas aqui são as estratégias de stories, tá? Gente, isso aqui eu já fiz muito e dá muito certo, que é análise de estilo. Eu vou explicar para vocês como que eu fazia, tá? Eu colocava assim, um antes e depois, meu ou de cliente. E ainda escrevia, ah, essa aqui é a fulana, ela tinha tal dor com a imagem dela, ou ela queria transmitir tal coisa. Aí fazia uma análisezinha ali, sabe, do estilo. Ah, então, quando a gente trouxe para, sei lá, linhas retas, ela conseguiu transmitir mais formalidade, profissionalismo, que era uma das queixas dela. Ah, ela falava que ela tinha cara de muito nova, então ela queria trazer um pouco mais, né, de credibilidade na imagem. Então, sei lá, a gente cortou o cabelo, não sei. Aí uma análise enxuta, tá bom? Duas, três coisinhas só ali, tá? Aí no próximo, na sequência, abre uma caixinha e fala assim: eu vou sortear duas pessoas para ganhar uma análise dessa no direct. Por que no direct? Eu fazia antes nos stories, tá? Só que às vezes a pessoa fica com vergonha de ser analisada nos stories. Então, quando era de imagem, levava para o direct. Quando era de perfil no Instagram, que eu fazia isso aqui, eu fazia variações para analisar perfil no Instagram, analisar posicionamento, sabe? Aí, quando era perfil no Instagram, beleza, ficar nos stories. Elas não tinham vergonha. Mas quando é imagem mesmo, elas preferem que seja no direct, tá? Aí, duas pessoas para ganhar uma análise de estilo no direct. E quem quiser concorrer, coloca o arroba na caixinha. Então, você coloca a caixinha e a pessoa só coloca o nome dela lá, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai identificar de quem comentou, quem é perfil de cliente, gente. Não é para sair fazendo com todo mundo, tá bom? Analisa lá se é uma pessoa que é um potencial cliente seu. Aí você chega. Oi, Aline, parabéns, você foi selecionada na nossa caixinha para receber uma análise de estilo. Aí você pode pedir foto para ela, ou você pode olhar ali do perfil do Instagram mesmo. Aí vai pontuar dois ruídos na imagem. Ah, identifiquei aqui que você, igual eu dei exemplo, sei lá, talvez sua coloração esteja errado. Ah, você está trazendo uma imagem mais criativa, é isso mesmo que você deseja comunicar, enfim. Aí deixa a pessoa, é ali, não é. Gente, isso aqui é muito legal, porque quem ganha fica super grato, né? A gente tem um gatilho que a gente chama que é gatilho da reciprocidade, né? Então, quem ganha fica super grato. E quem não ganhou, às vezes acaba te chamando porque ela quer ter também, tá? Então, também dá certo assim. E aí vai convidar ela para um diagnóstico de imagem, posicionamento, para que você faça uma análise um pouco mais aprofundada e apresente para ela uma proposta de como que você consegue ajudá-la a resolver aquela questão, tá? Então, dá para fazer de estilo, dá para fazer, eu vou pôr assim, ó, variações. Análise de posicionamento. Isso aqui dá para fazer para tudo, né? Até a Aline, pensando, por exemplo, na tua amiga que é fisioterapeuta, ela pode fazer análise de postura, sabe? Dá para fazer. Vamos pegando a ideia para aprender a fazer variação, tá bom? Análise de posicionamento, análise de, nossa, fazer de página de venda, análise de perfil do Instagram, análise de bio para quem vai trazer essa parte do Instagram também, né? Tem gente que trabalha com posicionamento e traz também Instagram, tá bom? Análise de postura, análise de pitch, dá para fazer bastante coisa. Sabe como que eu fazia isso aqui também, uma época? Eu fazia live, tá? Como que era? Eu pegava e fazia um post um dia antes. Só que assim, essa live, ela se tornou um ritual. Então, era toda quarta-feira. Eu falei assim, ó, pelos próximos 3 meses, toda quarta-feira eu vou fazer uma live de análise de posicionamento. Quer participar? Aí eu fazia um post no dia anterior e falava assim: quem comentar no post, deixar lá, né, o nome no post, vai concorrer a essa análise de posicionamento no dia seguinte na live.
E aí eu identificava lá, mesma coisa, eu ia olhar, gente, eu via quem que era perfil, fazia então, essa aqui tem perfil para ser cliente. Aí eu selecionava uma ou duas, dependia, né? Tinha dia que era uma, tinha dia que eu fazia com duas. E aí eu fazia uma super análise de posicionamento dela. Aí eu avisava: Oi, fulana, igual eu falei, oi, Aline, parabéns, você foi sorteada, nananã, chamava no direct, falava assim: a única coisa é que você precisa estar na live amanhã. Aí é claro que elas vinham para lá, tá? Não abria a câmera, tá? Com ela. Eu fazia análise, mas deixava ela respondendo nos comentários. Por que que eu não abria a câmera? Porque eu já fiz muito abrindo também. Gente, a live fica muito longa, fica muito maçante. Então, eu não abria, não. Deixava ela no comentário. Aí eu perguntava: Aline, olha, isso aqui que eu tô vendo aqui, você... Aí virava a tela do celular, ou printava os stories. Falava: ó, eu vi esse teu post aqui, olha, nesse post aqui a tua imagem tá assim, assado. Você tá comunicando tal coisa. Era isso mesmo que você queria comunicar? Aí geralmente não, né? Não, pelo amor de Deus, não era isso, que não sei o quê. Então, ó, aí eu trazia, inclusive, eu preparava mesmo essas daí, sabe? Aí eu trazia, inclusive, sugestão para ela. Olha, baseado aqui no que eu vi, que você falou para mim que você queria comunicar, aí trazia lá uns looks, trazia paleta de cores, trazia algumas coisas. Ó, se você fosse por esse caminho, se você fosse minha mentorada, falava, se você fosse minha mentorada, eu ia trabalhar com você isso aqui, ó, porque esse arquétipo, e aí dependendo, gente, eu conseguia até identificar o arquétipo dela, olhando ali o perfil. Ou, se eu errasse, eu ia falar: olha, o arquétipo que eu identifiquei aqui é amante. É amante mesmo o teu? É isso que você quer comunicar? Você sabe como que é o amante? Aproveitava e falava um pouquinho do arquétipo do amante. Aí, às vezes, ela fala: é, ou não, não é. Eu falei: então, mas você está trazendo esse arquétipo aqui. Então, assim, sabe? É muito do quem sabe faz ao vivo também, tá? Mas dava muito certo. Precisava fazer caixa, minha filha, era abrir essas lives. Dá para fazer, então, essa variação para os stories. Dá para fazer essa variação para a aula secreta. Sabia que vocês podem usar isso daí para chamada para aula secreta? Então, a pessoa tá lá, vou sortear duas pessoas para receber uma análise de imagem, uma análise de posicionamento lá na aula secreta. Você tem que estar na aula secreta, tá? Então, vou fazer desse jeito também. Bom, zeramos stories, tá? Tem bastante coisa para os stories. O que que eu vou falar para vocês, tá? Pode pegar essa daqui, ó, que é aquela que eu deixei bem exemplo. Essa aqui é a mais facilzinha de fazer, tá? Já faz essa para amanhã, tá bom? Essa daqui, vocês podem fazer na sexta, que já fica ali, dá para até dar pano para manga pro sábado também, sabe? Porque dá para deixar, não precisa fazer no mesmo dia. Você pode fazer e fazer análise no outro dia, tá? Faz a chamada num dia, faz a análise no outro, tá bom? Bom, além dos stories, o que que dá pra gente fazer? Visita sincera, tá? Isso aqui é algo que a gente faz com frequência, tá bom? Aqui. Aqui, como que a gente faz? Tem vários caminhos, tá bom? Eu indico você a começar por quem está vendo seus stories. Comece por quem está vendo seus stories. Porque ali tem ouro, sabe? Tem aquelas pessoas que ficam ali vendo, não comentam, não falam nada, mas tá ali, a carinha dela o tempo todo. Tá? Quando eu abri a mentoria Premium, eu fiz isso também. Além de fazer X1, né, que é aquele fluxo que é a prospecção, igual eu falei para vocês, eu ficava olhando lá meus stories e chamava o povo. Ai, oi, fulana, tô vendo aqui que você tá sempre por aqui, vendo os stories. Conta pra mim, como tá teu posicionamento? Então, comece pelos stories, quem tá ali nos stories. Depois, peraí, deixa eu só inverter a ordem aqui. Seguidores, tá? Não são todos, mas vai olhar lá teus seguidores. Inclusive, isso aqui, gente, vocês podem fazer diariamente. Ah, vou me comprometer a todo dia chamar 5 pessoas, fazer 5 ativações no meu Instagram. Como que eu ensino isso daqui? Principalmente lá na mentoria premium, que a gente faz muito, nessa parte de abordagem e tudo. A gente pede autorização. Então, manda assim: Oi, Aline, tudo bem? Eu sou Gabi, mentora de posicionamento. Vi que você é consultora. Lembrei muito de mim lá no começo, papapá. Identifiquei, eu tenho a copy certinha aqui no exemplo lá para vocês, tá? Identifiquei aqui algum ruído aí que pode estar atrapalhando o seu resultado. Posso te enviar um áudio? Aí quem fala sim, aí eu enviava um áudio comentando. Oi, Aline, então, olha, você aqui, pô, sempre falava primeiro, parabenizava. Nossa, por exemplo, geralmente consultoria de imagem, né? Então eu falava: nossa, porque a parte da sua imagem tá linda e maravilhosa, não tenho o que falar, realmente assim.
né? Sobre você e o que você faz, está muito bem feito. Mas aí eu vinha com uma correção. Você não está direcionando a comunicação, mas o, sei lá, tá faltando uma estética, um design mais apurado, enfim, aí eu fazia alguma pontuação ali. Então, gente, visita sincera. Ah, ó, eu deixei aqui exemplo da conversa. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver qual que é. Deixei vários exemplos. Esses aqui também. Ah, esse aqui é abordagem direta. Esse aqui é de seguidor. Ah, esse aqui, ó. Tá? Visita sincera. Oi, Fulana, tudo bem? Gabi aqui. Vi que você me acompanha e fiquei curiosa para saber o que te trouxe até meu perfil. Adoro conhecer melhor as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Se puder, me conta um pouquinho sobre o que você busca no seu negócio ou no seu posicionamento, Ju. Tá vendo que a gente reforça com o nome, ó? Tá? Traz sempre pro nome. Vou abrir. Talvez eu possa te ajudar de alguma forma, tá? Tem gente que responde, tem gente que só reage, tá bom? Mas isso aqui é uma forma que, gente, as pessoas ficam ali, sabe? Elas ficam. Por mais que às vezes ela não respondeu naquele momento, mas ela fica no stories. E aí uma hora vem. Então isso aqui também é muito sobre plantar, sabe? Para colher lá na frente, tá bom? Mas também dá certo para vocês fazerem estratégia de levantamento de caixa aí. Tá? Bom, vai engajar, então vai lá, visitou, chegou no perfil da pessoa, identificou lá, né? Se é perfil de cliente ideal. Vai lá no perfil dela do Instagram, você pode comentar em algum post, você pode curtir, às vezes nem comentar, mas dar só umas curtidas. Você pode reagir nos stories, você pode aproveitar os stories para fazer um gancho. Hoje eu fiz isso de manhã. Tem uma menina que tá lá, ela já foi abordada, ela respondeu e tudo, mas ela não deu continuidade ali. Aí eu vi que ela tá vendo todos os meus stories. Falei, pô, ela tá aqui, ela tá curiosa, né? Aí eu fui lá e fui ver os stories dela. Aí vi os stories dela, reagi, ela tá fazendo um desafio de açúcar. Não sei quantos dias sem comer açúcar. Aí eu brinquei com isso, falei, eita, esse desafio aí, hein, difícil, que não sei o quê, tá? É assim, é mais. Eu tinha um mentor que ele falava assim: seja interessante, não seja interesseiro. Tá? Então, assim, coloque na agenda de vocês, faça lá 5, 10 ativações todo dia, para plantar sementinha, tá? Dá para usar aí, ó. Ó, lembrei de você. Esse lembrei de você, você na época de colégio, que chegasse, ai, sonhei com você, sabe? Era desculpinha para você falar com o crush? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu lembrei de você, né? Ah, vocês nunca usaram essa? Todo mundo já usou. Ah, sonhei com você ontem. Ou já usou ou já foi usado com você. Né? Sonhei com você ontem. Ah, mesmo? O que que você sonhou? Ó, como que eu lembrei de você? O que que aqui você vai fazer? Dá para fazer tanto para chamar para ex-clientes, ou cliente que você vendeu coloração e aí quer vender a consultoria, né? Lista de interessados, então, quem já demonstrou interesse, não fechou, tá bom? Que tem que ser aqui? Gente, mensagem personalizada, claro, né? E o convite, de novo, para uma conversa, que é uma conversa, né? Uma análise de estilo ou de imagem, tá bom? Então, oi, fulana, lembrei de você hoje, estive pensando no nosso último projeto, no nosso último. Aí você pode, quanto mais personalizado, melhor, tá? Estive pensando na vez que a gente fez a sua coloração e achei que você poderia se interessar pela. Isso aqui é muito legal quando tem alguma novidade, tem um produto novo. Mas assim, vocês estão fazendo essa parte de diferenciação. Então, você pode apresentar a consultoria com os seus diferenciais agora, com nome novo, tá? E achei que você pode se interessar pela. Aqui a gente colocou mentoria premium. É uma evolução do que a gente já fez antes, com mais foco em tragos diferenciais. Ah, com mais foco em imagem profissional, com mais foco em posicionamento no Instagram, com mais foco em arquétipos, tá? E aí, quer saber mais? Essa daqui dá para fazer com esses perfis mais selecionados, assim também. Vai falar, Ana, lembrei de você, estou aqui te acompanhando, vi que você está indo mais para essa parte de moda, tá? Vi que você está fazendo um movimento, que você começou, né, a se vestir melhor, parabéns e tal. Certo? E grupos de networking. Gente, vocês fazem parte de algum grupo? Já fizeram parte de grupo de networking? No começo, minhas primeiras vendas eu fiz em grupo de networking. Mas no meu caso, era um grupo presencial. A gente tinha encontros mensais.
Era um grupo de empreendedoras. E lá foi onde eu tive minhas primeiras clientes de consultoria de imagem, sabe? Porque eu ia toda arrumadona, né? Aproveitava para puxar o gancho da pessoa. Ai, nossa, adorei tua roupa. Ah, mesmo então, eu sou consultora de imagem, sabe? Que coincidência, vem cá, deixa eu te contar. Tá? Então, nesses grupos foi onde eu fiz minhas primeiras vendas, tá bom? Foi onde eu fiz também meus primeiros pitches de venda. Então, assim, é muito legal para quem está começando, sabe? Depois de um momento, assim, acaba que a agenda começa a ficar muito lotada, aquela coisa toda, mas é muito bom. Eu tenho uma mentorada, a Dai, que ela vende bem em grupo. Ela participa de uns 2 ou 3 lá da região dela, presencial. Tem alguns que são online, né? Que o pessoal faz também, que às vezes é por indicação, tá? E tem esses grupos do WhatsApp. Então, às vezes, grupo de mãe, às vezes, grupo de outras mentorias que você já fez, às vezes tem, né? Também grupo de troca, essas coisas. Então, a ideia aqui é para você ativar essa base, tá? O que que acontece nisso aqui? Isso aqui, para dar certo, é melhor se você já é ativa no grupo. Não pode ser aquela pessoa que aparece só para vender, tá? Porque não dá certo. Então, se você já é ativa no grupo, você pode aproveitar ali, às vezes, alguma temática que faz sentido para você, e aí você puxa o gancho. Ó, vi que algumas de vocês estão com dificuldade em se diferenciar no mercado, ou vi que algumas de vocês estão com dificuldade em fazer, sei lá, fotos profissionais. Bom, aí traz para alguma coisa sua. Uma estratégia que eu usei, deu super certo, foi ativar meus arquétipos na minha imagem. Se quiserem, gravei um vídeo de 5 minutinhos explicando melhor como faz. Aí você pode pedir para enviar no grupo, ou que depende, aí você vai ver com o administrador do grupo, tá? Ou você chama no privado. Quem quiser receber, manda uma mensagem para mim no privado. Eu acho até mais elegante, tá? Tipo, ó, estou disponível no privado, do que mandar ali no grupo, tá bom? Aqui tem as variações também. Eu já fiz muito isso aqui usando teste de estilo, como isca. Então, eu falava assim, vocês estão com dificuldade, entender o estilo de vocês. Olha, eu tenho um teste de estilo. Quem quiser receber esse teste, me manda uma mensagem no privado que eu envio o link. Por quê? Eu não tinha como ver quem tinha feito o teste, né? Se eu colocasse o link lá direto. Então, quem me chamava no privado, eu recebia o link e depois eu perguntava, e aí, você fez o teste? Como é que foi? Que resultado que deu? Que não sei o quê. Já aproveitava o gancho, tá? Então, pode ser teste. Sabe o que eu já fiz também usando esse aqui? Eu criei um PDF lá atrás, colocando assim, como eu faturei, como que foi? 10 mil reais em um dia. E aí eu conto do meu primeiro lançamento, que aí eu fiz um desafio de 7 dias, a minha primeira turma de mentoria era 997, minha primeira turma de mentoria lá em 2019. E tinha 10 vagas e vendia as 10 vagas. Aí eu fiz um PDF. O que que eu fiz? Criei um desafio, eu tinha assado, eu fiz live no Instagram, abri um grupo e tal, tal, tal. E é só mostrando o caminho mesmo. E aí, nossa, isso daí era uma isca bem legal, o pessoal queria muito saber. Aí eu mandava. Quer saber? Então, ó, me manda aqui. Só que era sempre assim. Me chama no privado. É sempre comenta eu quero. Sabe? Você sempre dá um comando, por quê? Porque assim você faz a triagem, né? Você sabe quem que te chamou, tá bom? Você não deixa, tá aqui para quem quiser pegar, não é assim não. Então você pode fazer, às vezes, um PDF ou uma aula. É que hoje PDF, gente. Isso aí que eu tô te falando, tipo, gente, é de 2019, né? Eu faria um vídeo hoje, às vezes falando da sua própria transformação. Olha que legal, você pode pegar um vídeo, gravar o seu antes e depois, da sua dificuldade, não sei o que, videozinho curto, de 3, 5 minutos, e compartilhar isso. Falar, olha, eu fiz aqui uma análise do meu antes e depois, de como que foi essa transformação de imagem para mim. Quer, né, receber para você ver como que eu pode, como que eu colocaria isso? Deixa eu pensar. É, porque assim, ó, pensando em imagem, elas têm um pouco de. Às vezes elas não sabem nem o que perguntar. Então, você fazendo uma análise do seu próprio antes e depois, elas começam a entender o que é exatamente isso, tá? Então, aí você fala, ó, aqui eu comunicava isso, agora eu comunico assim, aqui eu fazia desse jeito. Esses dias, a gente tá. Esses dias não, ontem, né? Tava conversando com o pessoal do time aqui para eu trazer mais remix de Reels e tal, isso que é uma estratégia, né, para aumentar a base de seguidores, aquela coisa toda. E aí eu tava caçando ontem, né? O que que eu vou fazer de remix? E aí apareceu um vídeo da Boca Rosa fazendo análise dela. Igual todo mundo faz, com posicionamento, sem posicionamento. Só que ela mesma falando dela.
Só que é um vídeo longo. Eu ainda pensei, falei, nossa, eu podia pegar esse gancho da Boca Rosa e falar assim, por que que isso daqui dá certo para ela, quando ela fala dela, e não dá certo para você, consultora de imagem, que fica fazendo análise da Boca Rosa, sabe? Porque é um erro, né? Pô, é capaz de até entre vocês aqui ter gente que já fez análise da Boca Rosa. Então a gente faz análise dela. Só que traz uma análise muito rasa, aquela coisa que todo mundo está fazendo, sabe? Pega ela lá de trás e aí mostra ela hoje. Então, assim, é muito mais interessante você fazer com você mesma, tá? Porque aí é meio que assim, ó, eu tô colocando minha cara a tapa. Ou se você for analisar perfis de pessoas, tem que ser pessoas que a tua audiência se identificam. Então, eu já fiz isso. Aí, o que que eu fazia? Eu perguntava para a audiência quem que elas queriam que eu analisasse. Aí veio, gente, Fátima Bernardes. Ela tinha acabado de entrar naquele, não sei se ela tinha acabado de entrar, mas ela estava naquele programa O Encontro, sabe? Então ela tinha mudado a imagem, né? Tinha mudado todo o posicionamento dela e tal. Aí eu lembro que a Fátima Bernardes eu fiz da Maju do Fantástico, que na época era Jornal Nacional, e aí ela era toda colorida, lembra? Aí era aquela coisa, nossa, ela parece toda colorida no jornal. Que mais? Michelle Obama já me pediram. Então eram umas pessoas que talvez eu não ia pensar em fazer. Sabe? Aí, às vezes você tá fazendo lá de Boca Rosa e a tua cliente não sabe nem quem que é direito Boca Rosa, porque ela tem mais de 50 anos. A gente fica essa menina aí. E aí faz uma análise de uma menina que tem um estilo muito sensual e a tua cliente não quer ser muito sensual. Então, toda vez que vocês forem fazer essas análises, tem que ter uma identificação com o público. Por isso que a gente volta lá no começo da aula. Me dê um grupo de pessoas que eu te dou um produto. Por isso que é tão importante entender a persona. Né? Então, a Aline lá, que tem a parte, né, cristã que você estava falando ali, tem que ser a galera desse meio. Você botar Boca Rosa lá, pelo amor de Deus. Gente, seguinte, temos diversas estratégias. O que eu vou pedir para vocês? Definir, tá? O que vocês vão fazer primeiro, tá bom? Minha sugestão, começa com levantada aqui de sequência de stories, levantada de mão. Aí, visita sincera, pode ir fazendo daqui para lá. Quem tá, ó, a Aline que falou que é competitiva, filha, se você fizer visita sincera, sequência de stories, você bate tua meta, tá bom? Tá? E depois, aula secreta, vale a pena fazer, é uma estratégia. Eu faço aqui todo mês, rodada de negócios, tá? Só que eu não fico fazendo escarcela no Instagram, ela é fechadinha, né? Eu não fico falando com um monte de gente, a gente faz convite no a um. E esse daqui também, fluxograma da venda premium é algo que há de eterno, então sempre a gente está fazendo, tá? Mas comecem pela sequência de stories e visita sincera, tá bom? Vocês podem colocar isso até como ritual da marca de vocês lá do Instagram. Então, toda terça e quinta vai ter sequência de stories de levantada de mão, aí vocês podem alternar entre essa e a de caixa rápido. Vai ter análise de estilo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e vai fazer visita sincera. Faz todo dia um pouquinho, bota 5. É melhor fazer 5 por dia do que fazer 20 num dia só. Beijo para todas!